O Karmann Ghia teve 3 pais, por assim dizer. Foi produzido pela Volkswagen, projetado pela empresa italiana Carrozzeria Ghia e construído por outra alemã, a Karmann. Com sua produção sendo iniciada na Alemanha, ele chega ao Brasil mais especificamente com uma fábrica no ABC, no início dos anos 60. Os chassis de Fusca saíam rodando da fábrica da Volkswagen na Via Anchieta. Alimentados por latas de gasolina, que faziam às vezes de tanque, seguiam em direção à sede da Karmann Ghia, distante alguns quilômetros. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos nos anos 50 para contar a história desse carro que me fez apaixonar por conversíveis. Sempre via na época de escola um vermelho que ia buscar uma coleguinha, amor à primeira vista, pelo Karmann, é claro. Assista esse vídeo até o final, ajuda muito o canal a crescer. Conto com sua ajuda para seguir a minha meta, de contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. Karmann Ghia, um dos mais belos carros jamais construídos. Já era um dos mais desejados. Imagine agora com um motor 1500 de 52 HP. Nos anos 50, a Europa já se recuperava da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial. E os europeus começaram a buscar por carros mais luxuosos e sofisticados do que os modelos práticos e básicos que despontaram após o fim do conflito. Um desses fabricantes em busca de um produto de prestígio era a Volkswagen, que produzia apenas 2 carros, o Fusca e a Kombi. O Fusca era produzido até então apenas na versão de guerra, usado pelos comandantes nazistas, e a Kombi era um veículo apenas de transporte de cargas. Saída recentemente do controle britânico, os dirigentes queriam melhorar a imagem da marca. A solução? Um carro elegante com desenhos mais esportivos. O primeiro projeto coupé da Volkswagen foi apresentado pela empresa Karmann, mas inicialmente não agradou os executivos da Volks. Com dificuldades para entender os desejos do seu cliente, o herdeiro da Karmann, o engenheiro Wilhelm Karmann Jr., decidiu recorrer ao seu amigo Luigi Segre, proprietário da Carrozzeria Ghia de Turim, na Itália. O estúdio Ghia adquiriu um Fusca e, sob o chassi do veículo, montou o seu protótipo. O desenho alegrou Karmann, que apresentou o veículo para Heinrich Nordhoff, o então presidente da Volks. Após muitas conversas e tratativas, o projeto recebeu sinal verde para a sua iniciação. O resultado desse projeto, tocado por 3 partes, foi o carro que ficou conhecido como Karmann Ghia. Lançado em 1955, o modelo unia a carroceria com o design italiano da Ghia, mas produzida pela Karmann na Alemanha, com o conjunto mecânico da Volkswagen, que vendia o automóvel. Lançado inicialmente com carroceria coupé, o modelo ganhou pouco tempo depois a opção de carroceria conversível. O seu processo de produção era quase artesanal, com os painéis de chapa da carroceria exigindo o uso extensivo de estanho para esconder as soldas. O primeiro modelo do veículo sairia da fábrica em agosto de 1955 e a recepção do público foi fantástica, vendendo mais de 10 mil unidades apenas no primeiro ano de fabricação. O carro era montado artesanalmente, carroceria feita à mão sobre o chassi Volkswagen, que foi alargado em 30 centímetros e mais 12 centímetros de comprimento. O processo de fabricação era relativamente caro e normalmente utilizado apenas em carros caros e marcas luxuosas, demonstrando assim o empenho da Volkswagen em melhorar a imagem da empresa. Montado sobre o chassi de Fusca, o Karmann Ghia também possuía diversas configurações mecânicas do besouro. A caixa de velocidades, suspensão e freios a tambor também eram compartilhados entre os modelos. Possuíam também o mesmo motor, de 1.200 cilindradas, o que não tornava o novo veículo da Volkswagen tão esportivo. Seu interior era mais luxuoso, volante branco e relógio, mas ainda com as mesmas linhas do Fusca.
Porém, o espaço dentro do carro era bem limitado, pouco espaço para as pernas, o que deixava o motorista próximo ao volante, e o teto era extremamente baixo. No mês de agosto de 57, foi apresentada a versão conversível. Ela resolvia o problema do banco traseiro, que não comportava uma pessoa adulta, e aumentou ainda mais o apelo do carro. Em 61, o carro recebeu pequenas atualizações. As grades frontais ficaram maiores e os faróis realocados mais para cima. Em 66, finalmente o Karmann-Ghia recebeu um motor de 1.300 cilindradas e no ano seguinte 1.500 cilindradas com 44 cavalos. Enquanto isso, no Brasil, os planos de crescimento da Volkswagen acabaram impulsionando a ideia de produzir esse modelo aqui. Projeto de nacionalização que só foi possível graças à participação do então presidente da filial brasileira da Volkswagen, que convenceu a Karmann a abrir uma fábrica no país. Dessa forma, em 1960, a Karmann abriu uma fábrica em São Bernardo do Campo, cidade da Grande São Paulo e que possuía um grande potencial industrial. Em 1962, o Brasil se tornou o único país, além da Alemanha, a produzir o Karmann-Ghia. Por aqui, o processo de produção era o mesmo adotado na Alemanha. A Volkswagen enviava a mecânica do Fusca para a Karmann, que então realizava a montagem do veículo. No início, os chassis de Fusca saíam rodando da fábrica da Volkswagen na Via Anchieta. Eram alimentados por latas de gasolina e seguiam em direção à sede da Karmann-Ghia, a alguns quilômetros dali. Lá, a carroceria era colocada sobre o chassi, por meio de um processo exclusivamente manual. Cada unidade ganhava alguns quilos de estanho durante a montagem, não tendo, portanto, emendas aparentes. O carro pronto era enviado às concessionárias da Volkswagen para ser comercializado. Inicialmente, o carro para o mercado automotivo brasileiro era quase idêntico ao europeu, mas a Karmann-Ghia do Brasil incorporou mudanças com o tempo, como a troca do motor 1200 por um 1500 e já no final da vida por um 1600. Foram comercializadas no Brasil um total de 23.570 unidades do Karmann-Ghia. Isso foi entre 1962 e 1971. Desse número, são 177 da versão conversível. Na Europa, a produção do modelo seguiu até 74, com uma produção de 445 mil unidades. Dado o sucesso do modelo, a Volkswagen precisava de um substituto. O Karmann-Ghia TC Touring Coupé surgiu no dia 3 de agosto de 1970. Foi desenhado no Brasil e teve uma leve inspiração no Porsche 911. Ao invés da plataforma do Fusca, o TC baseava-se na plataforma dos Volkswagen Variant e TL, e não era tão charmoso quanto o Karmann-Ghia que o antecedeu. Tinha uma carroceria mais simples e compreendia um estilo menos marcante, porém a traseira fastback era uma característica a qual agradava ao público. O TC tem uma traseira que lembra a do Porsche 911 original, de 1963, pelo estilo coupé. Você concorda? Diz aí nos comentários. Voltando à nossa história, o Karmann-Ghia TC vinha com o mesmo motor da Variant, um Boxer 1600 equipado com 2 carburadores e ventoinha plana, o que gerava 65 cavalos. A sua velocidade final chegava próximo à marca dos 142 km por hora, o que era um bom desempenho para a época, levando em consideração o chassi pesado vindo do Tipo 3. Internamente, o fastback era infinitamente superior, graças à ampla área envidraçada e ao generoso espaço para 5 ocupantes, e tinha um porta-malas que fazia jus ao nome. A vantagem era a opção do rebatimento do banco traseiro, que era bipartido, e podia transformar o compartimento num porta-malas de grandes dimensões, além de na frente também haver espaço para acomodar pequenas bagagens. O TC acabava de vez com alguns inconvenientes do seu antecessor, como por exemplo, a turbulência interna que passava um certo desconforto com as janelas abertas. Apesar das 18.119 unidades produzidas entre 1970 e 75, o Karmann-Ghia acabou se despedindo das linhas de montagem, devido às vendas que despencavam subitamente. As duas gerações do Karmann-Ghia se tornaram verdadeiros clássicos que estão a cada dia mais sumidos das ruas, mas continuam vivos e reluzentes nas mãos dos seus admiradores. E aí, gostaram de conhecer a história completa do amado Karmann-Ghia?
Conta aqui nos comentários. Além disso, me conta quais carros gostariam de ver aqui no canal. Esse vídeo foi sugestão do meu amigo inscrito Gustavo. Eu leio todos os comentários. Vamos trocar essa ideia? Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Preview.